Boa tarde, mais um programa Acontece na ABC com Karen Paiva entrando no ar e hoje o programa é de muito luxo. Antes de eu apresentar esse grandioso aqui que está do meu lado, um extraordinário convidado, quero primeiro falar do Dia das Crianças, parabenizar vocês, porque olha, criança é tudo e aproveite enquanto você que está assistindo é. E também parabenizar ou pedir para as mulheres se conscientizar neste mês Outubro Rosa. Eu quero dizer parabéns para todas as ações que estão sendo realizadas. Eu vejo mulheres que vestem a camisa para auxiliar outras mulheres. Eu acho que esse apoio é fundamental, mas a gente tem que fazer nossa parte. Então, conscientização, Outubro Rosa, e nada melhor do que pedir bênção no dia de Nossa Senhora Aparecida, que está aí pertinho também, porque quinta-feira que vem já temos outros convidados, ok? Então agora para vocês, assim, não é nem no ABC, não é nem nível São Paulo, não é nível nacional e mundial. Esse meu queridíssimo Daniel Garbim, um cara assim sensacional. A gente vai falar um pouquinho sobre hipnose, mas antes disso eu quero que ele fale um pouco de toda a trajetória, de todo o conhecimento para ele ser o cara da hipnose. Dani, muito obrigada pela sua presença. Ele esteve aqui, gente, porque ele veio para uma empresa para tratar sobre a hipnose, como utilizar a hipnose dentro da empresa. E aí eu não perdi a oportunidade de estar com você, porque é sempre muito gostoso estar com pessoas assim que tem esse sorriso e que emite essa luz maravilhosa. Na verdade, né, Karen, somos seres de luz, não é? Amém. Eu acho que isso que é importante. Boa tarde, público, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Gostaria de deixar o nosso abraço de conscientização para todas as mulheres durante o Outubro Rosa e para as nossas amadas crianças pelo dia 12 de outubro também. Um grande abraço. Fiquem com carinho, coisas boas. Infância passa rápido. É isso aí. Bom, vamos começar então. Meu Sim. nome é Daniel Garbim, eu já atuo com pessoas há mais de 25 anos. Nessa minha trajetória aí, eu descobri que eu tenho um dom para fazer a transformação dentro da vida de muitas pessoas que cruzaram o meu caminho. E com base nisso, eu acabei fundando lá em Daniel Garbim Transformação, que tem 4 grandes áreas de transformação. A gente fala da questão da transformação da realidade por meio do coaching executivo, que foi a primeira ferramenta que eu tive. Depois a gente fala de transformação de carreiras, onde eu trabalho com executivos que gostam e querem trabalhar no exterior, Estados Unidos e Europa, né? Justamente para essa área que poucos profissionais atuam hoje no Brasil. E também tem a parte toda de gestão de empresas, de desempenho de empresas, alto desempenho de empresas. Basicamente, são 3 que eu falei, mas a 4ª que é a mais importante hoje, Isso, que é a transformação do subconsciente. Nossa, achei até chique a frase toda. Quando a gente começa a falar da transformação do subconsciente humano, a gente começa a trafegar por uma zona neutra, uma zona a ser descoberta, uma zona onde a gente recebe muita informação e a gente leva isso como verdade absoluta. E, enfim, e hoje o programa aqui, Karen, na verdade a gente quer trazer uma conscientização, mas também como que isso funciona de forma efetiva dentro da vida de um ser humano. Então, peraí um pouquinho, antes que você fale tudo, deixa eu fazer a pergunta que eu não quero calar. Porque eu vim com essa perguntinha aqui na minha cabeça, que é o seguinte, quando eu falei, né, eu tenho meu convidado, é maravilhoso, a gente vai falar um pouco de hipnose, os benefícios, e teve gente que, tipo, deu aquela olhadinha do tipo, eu não acredito. Então, vamos lá. Pergunta, hipnose, mito ou verdade? Mito! Jura? Karen, olha só, vamos pensar diferente, tá? Vamos colocar para o nosso público diferente. Primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença de uma hipnose para uma hipnoterapia. Esse é o primeiro ponto, tá? A gente vai falar aqui hoje, nós vamos trafegar bem forte por meio da hipnoterapia avançada, que ela combina neurociência, hipnose e terapia. Eu tenho várias escolas de formação em hipnose, essa última de neurociência, com base
no método Kreische. Depois eu tenho outra escola de hipnose, da Escola Americana de Hipnose. Depois tenho formação em PNL, Escola das Emoções do Augusto Cury e Sociedade Brasileira de Coaching. Sou formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tenho MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios também pela Fundação Getúlio Vargas. Então vamos lá. Hipnoterapia avançada. O que é isso? Na verdade, quando a gente fala de hipnoterapia avançada, nós temos que entender que o processo que fala conosco é o processo das emoções. Somos orientados, Karen, desde o início da escola que somos seres racionais, o que é uma grande mentira. Ai, que bom! Então agora eu posso ser mais Karen Paiva ainda. Posso relaxar, que eu acredito que vai falar que nós somos, então podemos ser treinados. Somos 99% emoções, segundo a última pesquisa de Harvard, e 1% racional. Nossa. Isso quer dizer que somos movidos pelas nossas emoções. Tudo que fazemos em nossas vidas tem como base as emoções. Vamos lá. Você deve estar vendo aí, e se eu lhe falar que existem pessoas que repetem as mesmas histórias durante anos e anos e anos, talvez você se identifique com isso, ou talvez você imagine pessoas à sua volta que vivem dessa forma. Então, somos somente scripts repetidos com base nas nossas chancelas emocionais primárias, que acontecem do 0 aos 9 meses na barriga da mamãe ou até os 6 anos de idade. Quem tá assistindo tá falando assim, nossa, a Karen tá um cara sério. Pela primeira vez na vida. Aí, porque eu acho sensacional. Eu acho assim, vamos continuar, não quero te cortar não, mas quando você começa a introduzir, eu acho que vai... eu quero que você preste atenção. Porque assim, não é toda hora que a gente tem um Daniel nas nossas vidas pra gente aproveitar. Eu acho que começa a fazer sentido muitas coisas que a gente vivencia e não sabe interpretar. Então, vamos lá. De 0 a 9, né? Do 0 aos 9 meses dentro da barriguinha da mamãe ainda e depois até os 6 anos de idade. Muitas pessoas, elas se identificam com essa parte da mamãe. Tá? Esse é o ponto. Depois nós temos uma outra coisa que é muito importante. Dentro da barriga da mamãe, o nenê, ele tem várias conscientizações. Na verdade, as chancelas dele, elas são positivas ou negativas de acordo com as sensações que a mamãe tem. Veja bem. Bem ligado, então. Bem ligado. Eu sempre dou esse exemplo e vou continuar repetindo porque é um exemplo fácil. Por exemplo, papai se despediu de mamãe e foi trabalhar. A criança dentro da barriga, ela pode ter a seguinte interpretação. Que bom que papai tem um emprego e papai voltará depois do trabalho. Esse é o ponto positivo. Ou ela pode ter a seguinte interpretação. Papai foi embora e me abandonou. Entendi. São duas chancelas emocionais que a gente tem aqui. A primeira é a positiva e a segunda é a negativa, beleza? Então é o seguinte. Essa chancela emocional do abandono, ela está lá. Durante a nossa trajetória, ou a gente pega e minimiza ela por meio de outras experiências que a vida nos traz emocionais, ou a gente aumenta de acordo também com as experiências emocionais. Só que o nosso cérebro é primitivo e ele sempre volta para a primeira sensação. Ou seja, a sensação de abandono vai conseguir e vai me levar para o resto da vida. Então é muito comum nas sessões, pessoas de 40, 45 anos, 50 anos, 60 anos, me buscarem, porque elas têm essa sensação de abandono, de rejeição, de medo, de dor, de tristeza. Pessoas que querem se entregar a um lugar que não é um lugar muito bonito, que é um lugar muito mais escuro, né? Saírem dessa vida, enfim. Coisas realmente brutalmente pesadas. Vícios, drogas, álcool, situações familiares depressivas, coisas muito grandes. Então, qual é o meu objetivo com a hipnoterapia avançada? Primeiro, descobrir a causa no teu corpo, porque o corpo é palco do subconsciente, tá? Então, dentro do subconsciente, ele revela as emoções e essas emoções se manifestam no meu corpo, no teu corpo, no corpo de cada um, por meio dos 5 sentidos, né? Então, às vezes é comum, eu ouvi a voz daquela pessoa, já me deu um troço, entendeu? É isso. Que ela remete a uma emoção que ela já teve. Que ela não sabe qual é muitas vezes. Ela não sabe, mas no subconsciente ela já teve algum problema. Lá. Somos movidos a emoções, lembram? Então, 99% que a gente é emoção. Então ela vem, ela recebe aquilo por meio do sentido, recebe no corpo, aquilo se manifesta e ela sente, o corpo sente. Muitas vezes é uma dor no peito, um embargo na voz, uma dor no estômago, uma tremedeira. Eu tenho vários clientes que eu recebo com uma tremedeira muito grande. E são processos abreativos. Que quando, na verdade, qual é que é o meu principal problema aqui?
Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem me expor o que elas sentem. Ah, eu acredito. É muito difícil e cada vez mais as pessoas falarem sobre essa exposição. Então, na primeira sessão, o que a gente faz, Karen? A gente pega e traz essa avaliação mais brutal, por meio, óbvio, de uma ficha anterior, onde eu pego os dados que são importantes para mim, mas basicamente eu vou atrás dessa emoção do teu corpo e como que ela se manifesta. Nesse processo, o subconsciente ele quer ser notado. Então ele vai me deixar migalhas ali que eu vou perceber e vou entrar com perguntas efetivas. O que vai acontecer naquele momento? Tu vai começar a sentir aquela sensação cada vez mais forte nessa primeira sessão. Eu provoco isso no meu cliente. Eu quero que ele traga essa sensação. Você quer, na verdade, induzir ele a ter uma reação. Não, ele já está tendo a reação só de falar. Quando ele fala da tristeza, por exemplo, que ele tem, ele já está sentindo essa sensação. Eu quero que ele traga cada vez mais forte isso. Entende? Por meio, para que eu entenda que é realmente esse o meu núcleo. Entendi. Núcleo, ó, a sensação, ó, o sentido comanda a sensação que compõe os comportamentos. O vício, Ai, gente, é bem... a droga, a depressão, a tristeza, a dor, o sofrimento, tá tudo aqui, ó. Quando a gente vai nesse núcleo aqui, resolve, que é essa manifestação do corpo, por meio daí da terapia, a gente consegue eliminar o resto. Daniel, eliminar 100%? Não, 100% não existe. Só se eu entrar dentro do seu cérebro e cortar. Mas as conexões neuronais, elas são abaixadas por meio da hipnose e lá dentro a gente faz o processo que este conflito tem ficar mais equalizado. E aí o que te traz? Leveza, tranquilidade, paz. Isso te traz conforto, isso te traz assertividade, você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a ser mais efetivo no seu trabalho, você começa a se afastar de amizades que você carregou durante a vida inteira, porque você achava que era interessante. Olha, gente, nós estamos aqui ao vivo e às vezes eu deixo o meu convidado assim com uma pergunta, isso aqui não estava em pauta, mas eu acho que é muito importante. Por exemplo, eu acho que tudo que você está falando são clientes ou pacientes que eles já estão numa determinada idade e que eles procuram socorro. Tipo, eles foram vivendo, sabe? Foi levando, foi sofrendo, foi isso, foi aquilo. Chega uma hora que ele tem uma condição de se encontrar ou liberar isso, né? Entender o que ele sente e te procura. Isso. Eu queria entender o seguinte, se a gente conseguisse, é possível prevenir isso antes? Por exemplo, assim, lógico, se a pessoa ainda não teve nenhum desconforto, né, até 20 anos, então, cara, ela não vai ter esse gatilho. Tá. Mas eu quero dizer assim, tem crianças que passam por dificuldades, então você acredita que tá ali guardadinha, mesmo que ainda não soube pôr pra fora, eu quero dizer assim, não, já seria interessante que os pais, né, quem tá ali à frente dessa história, fizesse já um tratamento pra amenizar? Porque eu falo assim, poxa vida, você vai perceber isso com 40 anos, então você viveu 20 anos com dor, sabe? Não sei se eu tô fazendo uma pergunta assim muito sem pé nem cabeça, mas acho que até por esse momento que a gente está vivendo, quem está nos assistindo, a gente vai entrar no segundo bloco muito voltado para a área empresarial. Só que eu não posso deixar de aproveitar esse menino lindo para a gente falar desse momento tão difícil, sabe? Pandemia, que eu acho que aflorou muito a parte emocional, né? De qualquer ser humano. Eu acho que assim, de qualquer ser vivo, porque às vezes até os animais a gente percebe que, tipo, mudou um pouco do dia a dia deles, né? Então, às vezes os donos iam trabalhar e eles não. Hoje eles acabam até vivenciando, às vezes, um estresse dentro da casa, porque a casa tá toda movimentada, estresse, tipo, um tá brincando, outro tá gritando, outro tá trabalhando. Então, assim, acho que qualquer um tá passando um momento muito histórico, muito diferente. Então eu fico pensando, nossa, quem tem isso? Existe uma forma da gente. Então vamos lá, então vamos pensar nisso. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a pandemia nos fez nós buscarmos em nós mesmos alternativas emocionais de sobrevivência. É isso. Nós fomos convidados para uma reflexão interna e profunda. Quando a gente faz essa reflexão, a gente se dá conta de muitas coisas.
por exemplo, que tivemos uma vida ruim anos, que temos um trabalho que não é o trabalho que gostamos, que estamos realmente numa relação amorosa horrível. Porque era fácil, né? Só chegar na hora do jantar e cada um com seu celular. Agora, 24 horas por dia, ei, Zeca Solto, aí já é outra coisa. aí que a gente fala, ou separa ou amadurece. Eu acho que aí, né? Ou junta, né? Então, na verdade, eu não sei os índices e eu não me atenho a índices nisso, né? Mas o fato é o seguinte, a gente foi convidado para essa reflexão. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente sai dessa reflexão, nós saímos ou mais fortes, como tu disse, ou mais fracos. O fato é que é uma pandemia. E os efeitos de uma pandemia, pós-pandemia, é o mesmo efeito de pós-guerra. Ansiedade, medo, dor, conflito, tristeza, tudo isso, lamentavelmente. As pessoas que não tiveram um preparo anterior para lidar com tudo isso, elas vão sair da pandemia com alguns sintomas desses. Não é à toa que a procura pelo meu processo nos últimos tempos, ela tem crescido 60%, 70%. Porque as pessoas realmente buscam esta sensação ruim, não sabem como lidar, e é forma, de novo, subconsciente. E elas me falam, Daniel, eu tenho uma sensação ruim aqui dentro que eu não sei como explicar. Beleza, é essa sensação que eu quero. Deixa aqui pra mim que o resto eu resolvo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, que tu falou aqui. Ah, jovens, né, Daniel? Poxa, como é bom, né? Eu digo para as pessoas. Esses dias uma mãe me procurou. Ah, eu fiz o processo contigo, foi muito bom. Eu queria que meu filho fizesse contigo. Eu disse, como é que tá teu filho? Ah, meu filho não tem jeito mesmo, não se interessa pela escola, ele tá voltado meio que para as drogas, né? Tem vícios e tal. E eu queria que ele chegasse numa fase adulta com maior qualidade. Essa é a minha preocupação. Aí eu sempre digo para as pessoas, gente, não dá para colocar uma pessoa goela abaixo para fazer um processo desses. Por quê, cara? Porque, na verdade, 90% é atitude mental de mudança. Se essa pessoa qualquer está ganhando, tendo um ganho secundário, ela não vai vir preparada para um processo desses. Ou seja, o processo, eu vou ter que demitir esse cliente. Uhum. Entendeu? Vai ser perda de tempo para ele e para mim. Então, não vale a pena. A pessoa tem que querer essa transformação. Então, eu disse para a mamãe, conversa com seu filho, veja o que ele quer, se ele tem interesse. Maravilha, um menino muito querido veio e fez. Ai, que delícia. 17 anos de idade, né? 17 anos. Quando ele chega nos 17 anos, desse jeito e procura uma condição emocional melhor, o que vai acontecer na fase adulta dele? Vai ser sensacional. Tu entendeu? Ah, não vai ter problemas? Vai ter problemas sim. Nenhuma pessoa fica zerada. Você tem problema? Não, todos nós. Eu também tenho. Mas a gente como a gente passa por esse obstáculo, por esse problema, ele né? Então, na verdade, foi feito todo o trabalho. O que acontece com esse menino? Ele, de novo, eu vou lá e reeduco as conexões neuronais do processo adaptativo do cérebro dele, que tem base da neurociência, e a gente faz essa reeducação. Quando a gente faz, a gente traz leveza. Ele começa a lidar melhor com as coisas. Por exemplo, não falava com o papai. Hoje conversa com o papai vai na academia junto, eles falam sobre coisas de homem. Bem legal, bem divertido, vida leve. Entende? Voltou para as drogas? Não. Voltou para o álcool? Não. Voltou para o vício? Não. Ótimo, maravilha. Está sabendo lidar com as questões emocionais? Sim. A pessoa começa a receber as demandas emocionais e ela mesma entende. Ué, mas que estranho, isso aqui já não me afeta mais como antes. Que legal. Então é um processo que muitos clientes dizem para mim que é muito transformador, porque aquela sensação de leveza única que você tem, ela te acompanha para o resto da vida. É porque eu acho que você, assim, né, a grosso modo, né, você troca a chavinha, porque enquanto você, né, eu aprendi equilíbrio, enquanto você não equilibrar, você tá ali no processo de dor, vamos pensar assim. No conflito, então. No conflito. Então, a hora que eu quis dizer, você troca a chavinha e consegue equilibrar tudo isso, a pessoa começa a entender exatamente o que a gente falou antes. Problema a gente tem, todo mundo tem. Nós. É como a gente vai lidar com isso. Não, e quem diz que não tem, já tem. Né? É o pior. É verdade. Então, na verdade, tu me fez uma pergunta antes e daí eu, só para concluir, o seguinte, ó. Quando tu fala assim, as pessoas de 40 anos vêm, mas é que na verdade, cara, é assim, ó, nós temos duas fontes aí pra gente explorar. A primeira delas é aquela pessoa que ela já tá há tantos anos com aquilo, que ela já procurou tantas coisas e que eu sou o último estágio dela.
Esse é o primeiro ponto. Por isso você tá aqui, porque agora nós vamos inverter isso. Eu já quero achar a solução antes de ficar protocolando isso, sabe? Vamos lá. E na verdade o conflito ele é tão grande internamente, mas tão grande, que aquilo te traz tanta dor, causa tanta dor. Tu já transferiu essa dor para tanta coisa, para um vício, para uma compulsão, por uma tristeza, por uma depressão. Porque tem gente chata. Chata. Por uma conversa, né? Aquela que conversa demais. Olha, quando vier alguma chatice, eu já vou saber pra onde mandar agora. Então, na verdade, o que acontece? Pro Bolsonaro ou pro PT, você transfere a sua dor. Entende? Gostei disso. Transfere essa dor. E essa dor, na verdade, por que ela é transferida? Porque você quer ser aceito pela sociedade. Por uma sociedade que te impõe regras, aonde você tem que ser bonito, rico, né? E você não pode ser triste. A tristeza faz parte da vida, esse é o primeiro ponto. Sim, eu também. Nós temos esse sorriso maravilhoso, nós somos assim muito simpáticos, mas tem momento que a gente não tem aquela quedinha. Temos um processo de reflexão interna, eu diria, né? Ele vem sim a tristeza, mas tu começa, depois de um processo de hipnoterapia, você começa a se dar conta de que a vida vale mais a pena do que a tristeza. Exatamente. Você e que tem a alegria como não uma existe. solução de repente para aquilo, né? E que a alegria não existe 100% nunca. E que a alegria é feita de pequenos momentos, com pequenas pessoas, com grandes situações que você entende que para ti são importantes. Na tua felicidade. Posso pegar um gancho? Vai. Um pouquinho em parênteses, tá? Porque eu preciso falar isso por causa do mês das mulheres, outubro rosa. Gente, tudo isso, assim, é produção. O que você falou, eu acho muito interessante. Eu levanto essa bandeira, então eu tenho que falar também dentro do meu programa. Eu só acho muito injusto quando a gente tem aquele padrão de beleza que a gente vê ali num biotipo, numa TV, numa revista. Acho que até hoje os homens também começaram a se cobrar. Mas a mulher, ela traz tanta angústia, ela traz tanto... Aquilo é tão desmotivador. É um peso. É um peso. Mas assim, tudo tem solução. É só você estar com os profissionais certos, você faz a make, você faz a cabelo. É tão importante, eu acho importante a gente falar isso, porque... Quando eu ouço algumas situações, não comigo, porque eu sempre sou esse jeitão, assim, de querer que as pessoas... eu falo assim, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem uma beleza. É só você resgatar ou você procurar que você tem. Agora, quando vem aquela, sabe, aquele biotipo, assim, que parece que nasceu assim, eu falo, isso às vezes acaba interferindo. A gente tá falando isso por causa que eu tô falando, assim, da psicologia, do lado emocional. É importante que vocês que estão nos assistindo e é mulher, crie a sua imagem, não perante a imagem dos outros. Acredite no seu potencial, né? Seja de beleza, de intelecto, de vivência. Hoje eu estou muito feliz que você está trazendo pra gente que a vivência é importante. Eu sempre levantei essa bandeira, mas que assim, eu sou muito agitada, eu não consigo ficar muito presa à leitura, à parte teórica, eu já pego e quero ir pra rua, quero vivenciar. Então eu tô feliz, porque eu sempre falei isso, mas não tinha alguém que tinha estudado pra falar isso por mim, né? Então assim, quem tá assistindo, viva mais, curta mais, tenha mais experiência, que é isso que eu tô entendendo que vai fazer você uma pessoa melhor. Indiferente se nesse momento você tiver algum erro, se tiver algum desequilíbrio. É verdade, né? Na verdade, a gente é imposto sempre muitas cobranças que a sociedade nos traz, né? De novo, né? Você tem que ser alegre, rico, você tem que ser magro, muitas vezes, né? Você tem que ter viajado o mundo. Isso tudo para você ser aceito. E, na verdade, a alegria, a felicidade, ela está nos pequenos momentos, como eu falei antes, nos gestos. Muitas vezes a felicidade que você tem por ajudar outra pessoa, ela é muito maior do que se ajudar. Exato. Né? E aí a gente tem aí dados que nos trazem de que a pandemia ela se tornou extremamente solidária com muitas pessoas. A gente começou a olhar o próximo com um olhar muito mais legal, de realmente amor, de se envolver com a causa, né? Não é à toa que muitos grupos estão fazendo comidas para a rua, para ajudar os pobres. Tem vários grupos que se tornaram bem efetivos, ainda maiores, tanto no Sul quanto aqui em São Paulo, que eu acompanho bastante. Mas, enfim, isso são coisas que muitas vezes, o que é importante a gente entender, porque somos movidos a emoções, a gente não consegue. A
A gente tenta e não consegue. A gente não quer, na verdade, entrar naquela caixinha, mas quando a gente vê, a gente já tá lá. Entende? Porque o nosso ciclo do cérebro nada mais é que dor, prazer e dor. Dor, prazer e dor. Ah, beleza, eu vejo uma torta linda, eu tô num regime longe do doce. Né? Mas daí alguém me ligou, eu me senti um pouco triste, eu olho a torta, eu boto o pé na jaca. Eu tive dor, eu como a torta, eu tenho prazer, e imediatamente eu me frustro por não ter conseguido me segurar dessa torta. Dor novamente. Entendeu? Então nós somos esse ciclo. Qual é o meu trabalho? Entrar aqui nesse meio, descobrir essa sensação no corpo, revelar essa sensação, trabalhar as partes em terapia e trazer essa equalização para que você tenha uma vida leve, assertiva. Não, para um pouquinho. De leve, vamos pensar nesse raciocínio, vamos dar continuidade aí, ó, nesse ponto. Beleza. Então você vai entrar no sentido do quê? Subconsciente. Então, mas vamos lá na receitinha do bolo para todo mundo, a gente falar a linguagem para todo mundo que está assistindo. É ali. Porque eu passo bastante disso. Então vamos lá, eu comi o doce. Em vez de eu sentir a dor, você entra e fala, não, amanhã você queima a caloria da torta na academia. É isso? Por exemplo. Ó, é mais ou menos isso. Você vai achar uma solução para a pessoa não ficar martirizando isso. Exatamente, na verdade. Entendeu? Vamos na verdade é no antes, tá? No antes. Vamos pensar o seguinte. Muitas pessoas elas dizem assim, eu vou começar a dieta na segunda, né? Sim. Verdade, isso aí todo mundo. Então é que nós estamos na quinta. Já dá pra cair na jaca hoje. Mas o fato não, é o seguinte, ó. Segunda-feira eu vou começar a dieta. O que acontece na segunda-feira de manhã daqui a pouco? Você pega, você acorda e você vai olhar o seu WhatsApp ali, você vê, tem uma notícia ruim. O que acontece com você? Você tem 2 eus falando. Um é, coma, porque você precisa de sobrevivência. E um cérebro alimentado é um cérebro saudável e ele aprende isso lá desde a fase primitiva dele. Então ele quer o alimento. E tem outro que diz, não, corta, tu precisa fazer exercício. Levanta daí e vai pra academia. Né? Seu gordo, relaxado. Você prometeu que você ia fazer isso hoje. Você prometeu que ia fazer isso e fica ali. E isso aqui é o conflito. É o conflito das redes neuronais que trazem a ele as sensações iniciais com base nas chancelas. Quando a gente faz um trabalho em relação à compulsão, e muitos clientes me procuram por causa disso, o que a gente faz? A gente vai na sensação do corpo com base na tristeza causada pela compulsão. É a inversa. E a gente trabalha essas partes. Quando a gente trabalha isso tudo e o conflito fica zerado, há todo o envolvimento ali, tá? O que acontece? A pessoa ela vai ter a torta, vai ter a mesma sensação, mas ela não vai ter a dor antes. Ela já assumiu em via subconsciente na emoção dela, que ela vai receber daqui a pouco alguma sensação externa e que aquela sensação não vai fazer parte da vida dela, não é relevante para ela. E aí ela consegue lidar com isso. Lembra, ó, do núcleo e dos comportamentos. Nunca mais. Ela tô com a unha feita, o núcleo ali. Olha, gente, eu tô trazendo tudo isso, eu espero que vocês estejam aproveitando, porque isso vai estar gravado lá no Facebook. Porque a gente faz, né, uma entrevista de uma forma mais leve, até pra gente atingir vocês, mas é muito importante o que você tá falando. E aí agora eu vou chamar um intervalinho, tá? E aí a gente volta, porque como a gente comentou muito aqui no programa, a gente tá querendo ajudar o comércio, ajudar a empresa, ajudar o ser humano melhor, a gente vai voltar falando desse tratamento, desse benefício dentro do funcionário ou a partir dos diretores e gerentes. De cima para baixo. Como a gente pode utilizar toda essa sua técnica, de todo esse estudo, essa vivência, essa coisa gostosa, beneficiando o rendimento da empresa. Isso. É isso? Então eu vou chamar um minutinho do intervalo para a gente trocar o bloco, mas vamos falar direitinho sobre isso, os benefícios, ok?
Dúvidas de onde comprar seu próximo veículo? Qual a cor? Qual o modelo? A melhor taxa? O Auto Shopping Global trouxe uma ótima solução digital para você, o aplicativo Global, onde você visualiza as 65 lojas e todos os modelos em oferta, com rapidez e informações completas para você adquirir seu próximo veículo. E para comemorar, quem ganha o presente é você. Taxa de 0,68% ao mês. Eu disse taxa de 0,68% ao mês. Vai perder? Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Em 2015, descobri que eu ia ser mãe. E foi aí que eu soube o que era ter o maior amor do mundo. Mas aos poucos, também percebi que vivemos em um mundo de adultos. Você já pensou nisso? Para de chorar. Silêncio. Esse menino não para. Estamos sempre silenciando as nossas crianças. E se pudéssemos dar voz a elas? E se pudéssemos reunir todos os lugares que pensam nelas, em suas necessidades e suas demandas? Não é ser permissivo. É deixá-las fazer parte da sociedade e entender o mundo com o seu olhar curioso, brincando e usando a imaginação. No VIPzinho, você encontra todos os lugares que também acreditam. Criança pode sim. Se nós podemos, elas também podem. Investir no futuro de uma criança é investir no futuro da coletividade. Vamos estreitar esses laços? Olha, gente, agora eu já ajudei vocês naquilo que eu podia. Apertei aqui o Daniel para a gente ser humanos melhores, para quem tá também se identificando com algum item que a gente comentou, de algum processo. Depois a gente vai deixar aqui nas redes sociais do Daniel, entre em contato mesmo, a gente vai trazer ele mais para São Paulo, e aí é que eu gosto. E aí eu vou mudar um pouquinho o assunto, a pauta, porque eu acho que também é fundamental. A gente vai trazer todo esse estudo, essa técnica para dentro das empresas. Então você que é empresário, você tem uma empresa grande e você precisa de um resultado efetivo, eu acredito que hoje é o momento de você entender a necessidade do tratamento que o Daniel faz. Por quê? Quem assistiu o primeiro bloco, a gente falou do ser humano num todo, no momento emocional da pandemia. Eu acho que realmente quem não assumir que não é bom, né, o que a gente passou de 7 meses, a gente achava que era 40 dias, virou 7 meses, já precisa pegar o telefone agora. Agora você que precisa entender um pouquinho melhor, ou como que você vai ser um melhor funcionário, ou você que é o CEO da empresa, preste atenção. A gente vai trazer agora como essa hipnose avançada pode ser eficaz e trazer benefícios para o resultado do seu funcionário dentro da sua empresa. É isso? Maravilha, é isso mesmo. Então vamos lá. Agora eu quero falar que a gente fala em dinheiro, em economia, o que a gente pode melhorar nesse Brasilzão que precisa de você. Então, cara, o que é muito importante é que eu já atuo dentro de empresas há bastante tempo, né? Com outros produtos, né? No desempenho, focado também nos resultados, na questão da lucratividade líquida, das operações, com times comerciais, com gestão, alta direção, alta performance. Eu já faço isso há muito tempo. O que acontece, né? Antes ainda da pandemia, nós tínhamos alguns processos que eram processos mais técnicos ligados aos cargos, ok? Um gestor que daqui a pouco não sabia como lidar com algumas questões com o próprio liderado, ou outras coisas, ou não sabia fazer um reporte decente para a diretoria, né? Então eu atuava bastante nessa área técnica e também um pouquinho nessa parte comportamental e emocional.
Tá? O que aconteceu? Com o advento da pandemia, a maioria dos funcionários e diretores sentiram algumas sensações estranhas que antes não sentiam. Ou disfarçavam melhor. Talvez. Mas tipo, incerteza. Né? Normal. Com base na ansiedade. Né? Tomando alguma atitude ou alguma ação que não era uma atitude ou uma ação muito coerente com o que a companhia espera. Né? É porque foram tomadas, tinha que tomar decisão, decisões sem ter nunca passado por isso. Isso mesmo. Eu acho que a maior dificuldade, por exemplo, eu tenho uma empresa, como não fazer o funcionário não entrar aqui, fazer com que ele trabalhe em casa, ele vai estar trabalhando mesmo, né? Então, assim, tiveram algumas situações que a gente aqui não está culpando ninguém, gente, pelo contrário, não estamos julgando, nós estamos querendo realmente levantar um pouquinho, trazer isso, porque na minha última entrevista, né, até eu tava um tempo falando assim, foram 5 meses, né, tipo, num bate-papo fora aqui do programa, e de 5 já são 7. Então, voltando assim, bem no comecinho da pandemia, como um gestor poderia imaginar que aqueles 40 dias, uma quarentena, ia se transformar em 7 meses? É verdade. Então, vamos lá. Então, eu consegui participar de algumas empresas que eu já estou há algum tempo, desses processos todos de desligamento, né, com base nas diretrizes de governo, que fazer com os pessoal, com a parte pessoal toda, os funcionários, alocação, realocação, custos, tudo isso. Eu participei de alguns processos desses, foram processos realmente impactantes. A gente não gostaria de ter passado por isso, porque vimos de uma curva ascendente nos negócios, né? O fato é esse. Só que o que aconteceu com a pandemia? Muitas empresas aprenderam a fazer mais com menos. Menos pessoas, menos recursos, menos coisas e um resultado talvez quase que igual, até superior em alguns casos que eu atendo. Né? Mas o que aconteceu? Qual é a grande diferença disso? Primeiro, as pessoas querem um trabalho, as pessoas querem fazer parte desse movimento. Né? Sim. E para isso elas precisam estar bem. Então muitas empresas sentiram a necessidade de fazer esse desenvolvimento emocional. Por quê? Porque a pessoa, quando ela volta de pandemia, ela tem um processo de adaptação novamente. Ela ficou tempo em casa, ela tem uma outra vivência, ela tinha um outro horário, agora ela tem de novo que cumprir o horário, ela tem que entrar de novo no ambiente de trabalho. Ela nem sabe lidar com isso, ela tem medos, ela tem dores, ela tem um monte de coisas de certeza, ela não sabe se ela vai ficar ali, ela não sabe se ela vai só ter um emprego garantido até quando o governo precisar ou quiser. Entendeu? É um monte de coisas. Então, o meu trabalho, Karen, foi desenvolver a hipnoterapia avançada para os negócios. Né? Eu venho fazendo isso desde algum tempo e eu venho obtendo muitos resultados efetivos com as equipes que eu tenho trabalhado. Desde os diretores, por terem processos muito mais assertivos dentro das suas organizações, né? E saberem o que devem fazer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é a condução da sua gestão, a condução da gestão efetiva para um resultado bom. Mas com muita olhar para o ser humano. Por quê? Olha o que a gente tem. A gente tem processos de procrastinação. Sim. A gente tem processos de pessoas que não sabem lidar com algumas questões emocionais e por isso não vão adiante. A gente tem processos de pessoas que elas têm medo de falar. Medo de falar. A gente tem processos de pessoas que estão numa gestão e elas não conseguem decidir. Vou dar um exemplo aqui. Teve um diretor que me procurou a semana passada e disse: Daniel, eu tenho tudo. Uma empresa, sucesso, filhos bons, casamento bom, mas não estou feliz. Internamente eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo decidir. Tomar uma decisão. Eu não tomo decisões rápidas e tal, etc. Foi feito o processo de hipnoterapia avançada com ele, descobrimos a sensação, fizemos o trabalho das partes todas e descobrimos o que era. Não vem ao caso agora aqui eu contar, mas depois, se for interessante para vocês, me escrevam que eu conto sem problema nenhum. Basicamente, o que acontece? Ele sai disso e ele decide, em muito pouco tempo, coisas que ele estava adiando há muito tempo. Porque as fichas começam a cair. E isso faz com que ele seja mais efetivo, tenha mais rendimentos, mas que ele seja assertivo nas decisões. Porque a gente não pode esquecer que o incompetente motivado, ele destrói uma empresa. Né? Entendeu? Então, a gente tem que ser motivado com base para decidir algo que é efetivo para nós.
Então isso é um dos resultados. Outros resultados que a gente tem são inúmeros. Perda do medo, foco no número. Ai, posso fazer mais um comentáriozinho? Que eu não sei se isso você resolve, mas se resolvesse seria sensacional. Pessoas que não sabem lidar com o sucesso da outra. Ah, tem. Tem, né? Na verdade, toda Olha, vez. então também já vou te mandar uns contatinhos. Que assim, isso eu vejo... Não, te juro, eu nem vou dar risada, porque eu acho isso triste. Por exemplo, o cara, ele é já o diretor, o CEO, o gerente, ele já é o bam. Aí ele tem um funcionário que é dedicado, que faz acontecer, que rala. Conforme esse funcionário vai se destacando, mas está gerando lucro, está gerando negócio para a empresa, esse cara aqui, o gerentão, vai lá e corta. Então isso eu já presenciei, já participei de processos assim, e eu não sei como a gente pode, sabe assim, melhorar, porque a gente não tá ali para... O empregado, ele não tá ali para competir. Ele só vai tirar o cargo de um acima dele se a pessoa que tá acima deixar de trabalhar ou de fazer aquilo, porque ela já tem o mérito de estar ali. Isso entra também? Entra sim, na verdade, cara, quando a gente fala sobre isso, eu quero deixar bem claro que é o seguinte, nós somos só o resultado das nossas frustrações quando a gente faz isso, porque isso é um processo de frustração. Você não conseguir olhar o sucesso do outro com carinho, vibrar por ele, ter felicidade por ele, você já tem alguns problemas internos. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é que isso não é só nas empresas, isso é na nossa vida social, né? Sim, no âmbito social isso acontece. Sim. Então, quando você traz isso para uma outra ótica, e que eu vou te dizer, não é um trabalho racional aí, é um trabalho emocional. Essa pessoa, muitas vezes, ela tem alguma coisa pela convenção social que ela diz ser uma insegurança, que é manifestado por isso. Quando alguém está chegando próximo a mim e que eu tenho lá alguém que possa competir comigo, eu automaticamente faço isso. Mesmo que eu perca muito, porque muitas vezes o próprio gestor ele não sabe fazer as coisas que esse profissional faz. Sim, porque normalmente quem é esse que eu tô falando assim, uma coisa assim que ele tá crescendo, é o mais criativo, é o que não tem medo de errar, é o que vai falar. É mais seguro. Sabe, é mais seguro e ele quer só se expor, ele quer sabe, um espaçozinho dele, mas não que ele vai roubar o espaço do outro, ele tá querendo motivar e fazer novos negócios, né? E então nós vamos pôr mais uma... Quando você for fazer outra entrevista, nós vamos colocar mais esse cara aí, porque é muito importante a gente falar sobre isso. A gente tá falando da empresa, eu sei que isso no lado emocional tem demais, eu acho que hoje, por tudo que a gente... Assim, não é que a gente tá passando, não, é pela geração que tá vindo, né? Diminuir um pouco da competitividade entre as mulheres. Então, do lado emocional, isso, nossa, era pra ter entrevista outro dia, porque gera um conflito grandioso. Eu quero trazer mesmo na empresa, porque esse gestor, ele tem que enxergar, sabe? E valorizar o funcionário dele. Até por isso que eu te pergunto, quando eu falei isso, quando você falou, faz mais, tem mais resultado, e às vezes com menos funcionário, é realmente esse funcionário que se dedica mais. Não fica não fica prorrogando, né? Deixa para amanhã. É o que faz. É o que faz. E eu acho que, na verdade, tu coloca aí uma coisa que é uma coisa muito legal, que é essa questão de a gente sempre projetar nos outros as nossas frustrações, entendeu? E isso acontece na nossa sociedade. Então, muitas vezes, quando um amigo vem falar com você ou ele te critica, às vezes ele tem um fundo de verdade naquilo que ele está dizendo, mas é muito importante a gente ter um filtro, né? A gente recebe, ok, isso vale para mim, isso já não vale, coloco fora e não ficar remoendo aquilo, porque aquilo ali nada mais é que uma projeção da frustração dele, entende? E a gente leva isso muitas vezes como verdade absoluta. E isso nos traz tristeza, dor, conflito, um monte de sensações ruins no nosso corpo. Ó, gente, a gente fica remoendo. Todo tratamento é confidencial. Porque eu falo assim, se a gente já pensa como indivíduo, né? Assim, tipo, seria sensacional que todas as pessoas pudessem passar por um processo desse. Porque é um autoconhecimento, você consegue enxergar características em um amigo que você não enxergava e começa a fazer esse filtro. Agora, dentro de uma empresa... Você tá sempre na competitividade. Sabe assim, se eu faço 100, você tem que fazer 101, né?
Então, é muito mais agravante. Isso é muito mais a flor da pele. Por isso eu quis dizer assim, você que é o empresário e consegue enxergar através dessa entrevista que isso é benéfico tanto para você que está no topo da cadeia, quanto para os funcionários, é a hora de ligar para esse rapaz. Sabe uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, a alta performance dentro das empresas, ela só vai acontecer se houver uma alta performance emocional. O que é alta performance emocional? Tão falar de equilíbrio emocional, tão falar de gestão das emoções. É você saber lidar com as coisas, saber lidar com o que vem de fora. Não é só respirar, porque respirar você sai desse nível aqui do cérebro e faz isso aqui. Um processo hipnótico é isso. Um processo de hipnoterapia avançada vai na sua dor, na sua demanda emocional e atua para você, sem caixinhas de enquadramento, porque cada ser humano é único, cada demanda emocional é única. E às vezes quando você vai fazer um trabalho desses, cara, aparece 12, 14, 15 demandas junto, que você tem que trabalhar, às vezes é 30 minutos de terapia, às vezes é 2 horas e meia, depende das demandas do cliente, entende? E quando você tem um olhar para este indivíduo e você realmente entende valor, que eu falo não valor financeiro, mas valor de geração de valor para a felicidade do indivíduo, eu acho que tudo acaba dando certo, entende? Lógico. E, obviamente, como eu sempre digo, né, a liderança, ela vem de cima. Se essa liderança estiver bem, embora seja um gestor, ou um supervisor, ou um coordenador, ou até um diretor, automaticamente ele vai trazer isso para todo mundo. Porque sempre é de cima para baixo o exemplo. Exatamente. Né? Aí você pensa, se o diretor é descontrolado, o que vai acontecer com o funcionário lá na área operacional? Ele vai ser igual e tá tudo bem. Porque o diretor dá o exemplo para ele. Ele é feito do meio. Exato. Ele vive 8 horas e 48 minutos laborando muitas vezes dentro da organização. Ele precisa ter um exemplo bom. É quase como se ele vivesse muito mais para trabalhar do que para em outros ambientes da vida dele. Com certeza. Por isso que eu, assim, né, voltando só um pouquinho no emocional mesmo, assim, que eu comentei da pandemia. Por quê? Porque você, tipo, uma pessoa que trabalhava dentro do escritório, ela sentava ali na cadeirinha dela com o computador dela, ela às vezes ela tomava decisões ou ela seguia um protocolo, um cronograma que ela teria que executar, e hoje ela está dentro de casa, que às vezes não é esses programinhas aí da Globo que fica só inventando o que vai criar, é você trabalhar num ambiente que tem cachorro, que tem criança, que tem a esposa, que tem o barulho da cozinha, da panela de pressão, o olfato ali com a comidinha chegando, gerou outras sensações. Uhum. E muitas vezes aquela voz que tu aguentava, ou aquele cheiro que era tão gostoso, ele já não é mais tanto. Exato. E você nem sabe interpretar isso. Que é isso que eu digo, cara, quando o meu cliente ele vem com uma sensação que ele não sabe interpretar, é onde eu tenho que entrar para fazer o meu trabalho. Trazer esta emoção e revelar ela é o que faz todo o processo ser diferente. Porque quando você faz isso, quando ele chega, ele está em conflito e as conexões dele estão aqui. Quando eu faço a hipnose, eu baixo essas conexões. E quando eu faço a terapia, esse conflito ele começa a se estabilizar, como eu falei antes, é o mesmo. Só que não existe um indivíduo que é um indivíduo do trabalho e um indivíduo na vida pessoal. Nós somos seres humanos únicos. Sim. Nós somos movidos a sensações todos os dias, somos 99% emoções. Sim. Vamos lá, gente, vamos acordar. Né? Olha, eu também vou fazer uma pergunta séria aqui, tá? Vamos ver se é possível responder, tá, gente? Porque a gente hoje, assim, isso que eu falo, saiu um pouco da pauta. Eu queria, assim, se fosse possível você expressar qual é a diferença de uma terapia convencional, que seria aquela terapia que eu sento aqui, só de eu te olhar, de ver seu riso, você me escutar, tem um resultado. E qual é o que eu posso falar através da hipnose? Não sei se você entendeu. Legal, tipo assim, quanto disso é diferente? Tá. Quanto disso você consegue absorver mais ou menos? Ou não é em quantidade? É como? Tá. Explica isso um pouquinho. Vamos lá, gente. Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, que é a mais utilizada hoje dentro da sociedade, o que a gente está falando? Que a gente trabalha em nível racional. Esse é o primeiro ponto. Lembrem-se que somos 1% racional e 99% emoções. Muitas vezes as pessoas dizem assim, quando eu tenho tristeza,
eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, eu tenho tudo isso. E eles vão tratar isso e a terapia cognitiva comportamental, ela é muito efetiva, muito boa e em muitos casos ela dá muito resultado, tá? Porém, poucos terapeutas vão lá no teu núcleo interno e trabalham isso na tua vida. Lembra que a gente vai buscar essa emoção, lembra que a gente vai revelar ela. Eu não sei se vai vir isso dentro da tua barriga da mãe ou se vai vir de uma outra forma. Aí tu diz assim, Daniel, é uma regressão? Não, não é uma regressão, cara. É um processo interno que trabalha a emoção. E essa emoção sempre é associada a eventos ou pessoas. Quando você faz a revelação disso, você traz isso e você automaticamente reeduca essas partes, o que acontece com esse conflito? Ele estabiliza. Entendi. Na verdade, gente, a gente fez a entrevista inteira. Ele falou exatamente isso, só que eu fiz uma pergunta mais direta e você respondeu mais sucinta. Isso. Porque, na verdade, agora a diferença é o quê? Se eu interpretei certo. Deixa de ser o presencial e eu falar só exatamente aquilo que eu quero que você escuta ou aquilo que eu acho que eu tenho para fazer uma hipnose, fazer uma terapia de uma forma mais relaxada, que você vai conseguir acessar outras situações, outros mecanismos episódios que o presencial, assim, eu posso esconder, eu posso omitir do meu psicólogo, eu posso não falar. É verdade. É isso, né? É verdade. Na verdade, tem um mito muito grande disso, que eu vou falar coisas que eu não quero. Não, você não vai falar coisas que você não quer. Você não! Outra coisa, todo mundo entra em hipnose, tá? Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Vamos lá, você está vendo o seu Netflix, uma série que você gosta. O que acontece contigo? Você fica relaxado, confortável, leve, tranquilo, feliz. Você está dirigindo, muitas vezes você vai a algum lugar e você passa desse lugar. Exato! É hipnose! Quando você faz um Theta Healing, quando você faz um processo desses que ele te baixa o nível de conexão, o que acontece? Você faz um processo hipnótico. Ponto. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Só que o conflito tá lá. Entendi. Entendeu? Quando você volta, você tá um conflito. Porque aquilo ali são momentos, entendeu? São momentos de relaxamento. Não é uma coisa transformadora. Não é uma coisa transformadora que te traz a leveza da reeducação dos teus traumas. Por exemplo, eu sento lá com a minha cervejinha e vou assistir uma Netflix. Quando eu acordar, quando acabar a série, os problemas estarão ali de novo. É bem isso. A gente tem sensações de prazeres. Só que no seu tratamento, né, nesse tratamento, é aquilo que você falou. Nós vamos começar a aprender a lidar e solucionar problemas mesmo no inconsciente. Qual a frase que os clientes mais usam, cara, quando voltam, né? Porque eles não dormem também. É outro mito de que a hipnose faz você dormir. Ninguém dorme. Todas as pessoas estão conscientes e há um diálogo com o subconsciente, com as partes, tá? Então, ó, como é que, na verdade, as pessoas voltam? Elas dizem, nossa, que loucura tudo isso que eu vivenciei aqui. Essa é a primeira coisa que as pessoas dizem. Segundo, eu tô com uma sensação que eu nunca vivi na minha vida. Entendeu? Essas são as frases, as maiores frases que são ditas assim, que eu me lembro de repetições. Claro, tem de tudo. Mas o fato é que 1 minuto eu deixo o cliente mais tranquilo ali, eu dou uma água para ele, porque tem sim uma ressaca hipnótica, a gente trabalha muitas coisas e essas conexões elas vão buscar readaptações porque o nosso cérebro tem o poder da neuroplasticidade, tem tudo isso. Então, assim, ó, é muita coisa técnica por trás. Mas o cliente ele tem que entender o seguinte, eu tenho uma demanda emocional. Isso me causa conflito. Isso é um peso para mim, me causa culpa, dor, tristeza, vícios, transferência dessa dor. Eu preciso buscar uma ajuda. Então eu busco num terapeuta, o terapeuta pega, a gente conversa, mas a dor ainda está aqui. Muitos terapeutas competentes, eles conseguem tirar dor, gente. Eu não estou desqualificando nenhuma terapia aqui. Não é a ideia. Só está trazendo um método novo. Só estou trazendo um método que é um método que é mais assertivo, mais rápido, né? Porque são 3 sessões. É uma sessão de avaliação, uma sessão de terapia e outra de acompanhamento. Eu faço EAD, 2 acompanhamentos e 2 para o meu cliente. Gente, é 20 anos da sua vida. Na tristeza em 3. Até bom, vamos falar nisso assim, uma curiosidade. Tá, então me empolgando, eu sou empresário, eu tenho X funcionários.
Como que é isso? Você vai sentar com o dono da empresa e você vai entender pelo número de funcionários e, de repente, fazer essa compra. Ele vai comprar esse processo para você melhorar porque assim, não adianta nada, né? Naquela carteirinha de ovo ter um podre e você só tirar. O cheiro já ficou ali. Com certeza. Então seria mais ou menos isso. Como é que funciona na verdade? A gente parte do princípio que a gente tem o status quo, a gente tem ali um momento que a gente precisa fazer uma análise do negócio, tá? Então vamos lá. É um time comercial de 10 pessoas, né? Eles deveriam estar vendendo X. Eles não conseguem performar e chegar a esse X há mais de 6 meses, por exemplo. Beleza. Karen, tu como diretora, quais são os personagens aqui principais que a gente acha que podem nos dar além? Que estariam dispostos a passar por um processo de transformação grande, porque na verdade ele é 360 graus, ele vai mexer com muita coisa. Que a empresa vai presentear no final das contas essa pessoa. Exato! Porque ele não vai pagar nada e ele vai ter um baita de um recurso com base na neurociência, na neuroplasticidade dele próprio. Ele vem e automaticamente a empresa elege essas pessoas, tá? Entendi. Basicamente, no time de 10, a gente precisa começar com uma transformação pelo menos de umas 4 pessoas. Eu sempre digo 4, 5, ou daqui a pouco o time inteiro. Tá? O que vai acontecer? Cada ser humano é único no processo readaptativo, então ele pode mudar muito em 30 dias, ou em 60, ou em 90. Ele pedir as contas e falar assim, você me transformou, não é isso que eu queria trabalhar. Pode sim. Acredito. E o que acontece? Eu digo para as empresas, façam um termo, né, se vocês querem que essa pessoa fique daqui a pouco ali, para que vocês tenham essa garantia também do retorno do investimento. Sim. Porque é um investimento para as empresas. E eu acho que a gente tem que trabalhar com essa questão do retorno do investimento. Sim. Como a geração de valor é muito grande da hipnoterapia avançada para as empresas, eu entendo que é um ganho muito a mais. Porque um cara bem, ele vai entregar muito mais. Tu entende? Sim. Então, para mim, é efetivamente racional, não é nem questão emocional, é racional que se faça um trabalho brutal desse. É que eu acho que é por isso que eu fico feliz de você estar aqui e eu incentivo muito o bate-papo, as entrevistas. Sabe quando o pessoal fala assim, mas não assiste, não tenho tempo, né? Então isso a gente joga lá para as redes sociais, a gente joga para o YouTube, a gente joga no LinkedIn, o Daniel, e a gente vai atingir empresários com essa mentalidade de superior mesmo, de entender o benefício. Claro. Porque assim, hoje é investimento e retorno. Não tem, veio pandemia, não tem como falar que uma empresa não teve um prejuízo, a não ser alguns setores que, graças a Deus, foi vantajoso, até conseguiu ter outros benefícios, né? Dependeram quem fabricava gelzinho, álcool gel, ficou milionário, né? Tô brincando aqui, mas eu tô dizendo assim, tirando isso, é unânime, todo mundo, assim, o quanto é necessário buscar uma ferramenta de trabalho, ferramenta de benefícios para a sua empresa retomar, crescer. E adiante, porque a gente acredita na economia agora que vai haver uma curva muito alta de retomada da economia. Então, cara, é assertivo investir numa coisa dessas agora. É assertivo você deixar preparado e seguro o seu funcionário e a sua gestão para que consiga te dar e te entregar aquilo que você quer. Não, é gratificante. Mas isso a gente quer até dentro de casa. Você não quer ter um filho que ele responda, um marido que a esposa. Claro. E olha, para não deixar ensaiar justa e falar assim, só ele falou, não, a gente vai colocar aqui para vocês depoimentos sobre esses benefícios, porque eu achei assim fenomenal. Eu falei assim, Dani, acho que é importante a gente ouvir de clientes, né, cases de sucesso, como o seu trabalho foi excelente. Então, vou pedir para a produção colocar os videozinhos do depoimento e a gente já volta em 1 minutinho para a gente encerrar a entrevista de hoje. Eu cheguei, como tu percebeu, com muitos medos, muita insegurança, culpa por coisas que não eram minha culpa. E durante o processo todo eu fui aprendendo, não foi do dia pra noite, bem como tu me disse, não foi do dia pra noite, mas todos os dias eu notava uma diferença pequena no meu comportamento, assim, com essas questões de chantagens emocionais. Tudo isso é uma coisa que passa bem mais leve na minha cabeça e na forma de eu agir. E agora,
graças a Deus, eu consegui aprender a viver a minha vida, e eu tenho me sentido uma pessoa melhor, como tu disse, eu tenho sentido mais leveza em tudo que eu vou fazer, inclusive quando eu vou fazer minhas coisas profissionais ou pessoais, tudo é muito melhor. Olá, eu quero falar um pouco sobre o meu processo de hipnoterapia com o Daniel. Eu costumava ouvir muito uma frase: nossa, Vivian, você tem um grande potencial. Só que eu não sentia que eu estava atingindo esse potencial. É como se eu chegasse perto e na hora eu deixasse tudo escapar. E o processo de hipnoterapia fez exatamente isso comigo, como se eu enxergasse as coisas de outra forma, as mesmas coisas. Então, eu fiz anos de terapia convencional e acho que ela foi importantíssima em todo o meu desenvolvimento pessoal, mas a hipnoterapia me deu tempo, me deu velocidade na cura das minhas feridas. Então, hoje, quem fala com vocês não são as cicatrizes da Vivian, como costumava ser, e sim eu, sabendo o que eu quero, segura de mim, e é isso que aconteceu. É como se eu tivesse uma nuvem toda embaçada e de repente eu tirasse ela da minha frente e enxergasse claro. Então ela fez com que eu enxergasse. Hoje eu tenho resultados melhores no meu trabalho, eu tenho resultados melhores na minha vida pessoal, eu tenho um reconhecimento já em termos financeiros do resultado do meu trabalho e também reconhecimento de diferente postura, de profissionalização. Então, sim, a hipnoterapia fez uma diferença gigante na minha vida e está fazendo, porque é um processo, não é um processo mágico, é um processo que acontece gradualmente, onde você vai se dando conta, conseguindo se enxergar de outra forma e aí então ir de alcance aos seus sonhos. Eu recomendo muito, é um processo extremamente de confiança, e o Daniel, profissional de confiança que eu adoro e super indico. Um abraço. É porque assim, né? Quem me conhece sabe, eu gosto de falar, mas gosto de comprovar. E aí nos depoimentos eu achei muito bacana. E você que se identificou tanto do lado emocional, pessoal, e você, empresário, viu o quanto é importante esse tratamento, esse cuidado para os seus funcionários, para a sua empresa ter mais resultado, vou passar aqui para o Dani para a gente encerrar o programa de hoje, as redes sociais ou como você pode contratá-lo. Beleza. Karen, eu queria te agradecer pela participação. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui, esclarecendo um pouquinho os mitos da hipnose, como funciona a hipnoterapia avançada na vida das pessoas, os cases que eu trouxe. Foi um imenso prazer mesmo, de coração. Gratidão, muito obrigado mesmo. Desejo ao público qualificado que está nos assistindo sorrisos e sucesso na jornada. Esse é meu lema, que me acompanha desde o início da minha carreira, e é de coração que eu desejo isso para vocês. Redes sociais, @Daniel Garbim, no Instagram, podem me escrever no direct dúvidas que vocês tenham, dúvidas sobre a questão do programa, do processo em si, da hipnoterapia avançada, e dentro do meu site www.danielgarbim.com.br vocês têm acesso às minhas redes, acesso ao e-mail, acesso ao WhatsApp, fiquem à vontade, tá? A ideia aqui é esclarecer, mas fazer parte da jornada de vocês e impactar de uma forma positiva. Muito obrigado. É isso aí, fazendo acontecer e você ser um ser humano melhor. Boa semana, bom feriado, até quinta-feira que vem.